Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo. O processo de alfabetização é um dos eixos da formação escolar básica. É necessário que as crianças aprendam a ler o mais rápido possível para que possam utilizar adequadamente os textos escritos como instrumento de aprendizagem. Livros didáticos e paradidáticos são as ferramentas mais comuns do trabalho de classe. Revistas, jornais, enciclopédias, dicionários são outros possíveis suportes de textos escritos. Mas quando falamos em aprender a ler, os livros e materiais impressos utilizados na sala de aula, de que leitura estamos falando? Que tipo de conhecimento uma criança precisa para compreender uma página impressa? Eu acho que a criança precisa saber interpretar. Mesmo antes de estar alfabetizada, a criança tem que compreender o que ela vê. Ela já tem uma leitura de mundo. A criança lê o que o mundo está mostrando para ela, né? Ela interpreta. Isso é que é o mais importante. Daí o papel da escola é fundamental a partir da alfabetização e principalmente no 1º grau, porque a criança tem que viver vários estímulos. Ela não pode só ver o livro impresso. Ela tem que ler, ela tem que poder viver o jornal, receitas, até bula de remédio. Tudo que a criança puder travar contato é importantíssimo para que ela cada vez mais possa interpretar melhor e compreender o mundo que a cerca. Quando abrimos os livros que chegam às salas de aula, quando folheamos as revistas de divulgação científica para público escolar, vemos que são portadoras de muito mais que textos escritos. Desenhos, fotografias, gráficos, tabelas, diagramas, cores variadas, páginas impressas com letras de tamanhos e tipos diferentes, todas essas coisas transmitem significados, assim como o texto escrito. Do mesmo modo como devem aprender a ler os textos escritos, as crianças precisam aprender a ler esses outros portadores de significados. Precisam ser alfabetizadas para o universo visual. Entrando nesse fim do século XX, a imagem tem que, de alguma maneira, começar a ser discutida como constituinte conceitual na sociedade de hoje. Não é possível que os meninos que frequentam a escola de hoje se vejam privados desta análise, pela qual nós podemos nos apropriar pelo menos de 95% do nosso conhecimento sobre o mundo. Nosso contato visual com o mundo é muito maior pela visão do que por qualquer outro dos nossos sentidos. Para ser considerada verbalmente alfabetizada, uma pessoa deve aprender os componentes básicos da linguagem escrita e saber operar com eles. Aqui nós temos uma chaleira que dentro a água está fervendo. E ao lado temos um termômetro que mostra que a temperatura está no máximo. Estar visualmente alfabetizado significa compreender e saber utilizar mensagens visuais nas diferentes circunstâncias que a vida apresenta. Ver é uma experiência direta. A utilização de dados visuais para transmitir informações representa a aproximação máxima que podemos obter com relação à verdadeira natureza da realidade. Expandir nossa capacidade de ver significa expandir a aptidão de entender uma mensagem visual. A visão é parte integrante do processo de comunicação e envolve mais do que o simples fato de ver. Envolve perceber, compreender, contemplar, observar, descobrir, reconhecer, examinar, visualizar. A educação visual é fundamental para entendermos melhor o mundo à nossa volta. A escola deve ajudar as crianças a serem capazes de ler todo tipo de texto com que podem se defrontar. E os variados tipos de textos têm diagramações distintas, usam letras diferentes, de tamanhos variados. Um trabalho que o professor pode desenvolver em sala de aula é conduzir uma pesquisa sobre os diversos recursos gráficos utilizados em diferentes suportes.
Travar contato com textos diferentes, como propagandas, receitas de remédios, instruções de jogos ou outros. E verificar quais os tipos de letras mais usados, os tamanhos, são atividades que ajudam a expandir a capacidade de leitura e compreensão dos objetos ao nosso redor. Nas primeiras séries, as crianças aprendem regras básicas de construção da imagem dos textos escritos. Muitas vezes, a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas passa despercebida. Desde a Grécia Antiga, existe a distinção entre as letras maiúsculas e minúsculas. As letras maiúsculas do alfabeto grego eram usadas para serem gravadas nas pedras. E as letrinhas minúsculas do alfabeto grego eram utilizadas para serem escritas em papiros. O professor pode pedir aos alunos que digam em que situações eles pensam que devem utilizar as letras maiúsculas e minúsculas, pedindo para justificarem suas opiniões. Num primeiro momento, o professor não deve dizer o que é certo e errado, mas possibilitar que os alunos pensem sobre a questão, deixar que eles possam duvidar, confirmar ideias ou mudar de opinião. Substância que entra na composição de línguas, medicamentos, bebidas, misturas em geral. Catar com tantas bolinhas vermelhas. Cidade importante é quando tem essa bolinha e um pinguinho dentro. Lidar com as diferentes linguagens visuais dos materiais impressos, usados na escola ou presentes no dia a dia, é uma necessidade imposta pelo mundo atual. A evolução da linguagem começou com imagens, avançou rumo aos pictogramas e chegou finalmente ao alfabeto. Cada novo passo representou uma evolução na direção de uma comunicação mais eficiente. Mas há inúmeros indícios de que está em curso uma reversão deste processo, que o mundo está regressando para a imagem, de novo inspirado pela busca de maior eficiência.